Bom dia, gente. Ontem saiu mais uma pesquisa da Datafolha em que avalia o governo do presidente Bolsonaro na gestão da pandemia e, de modo geral, a sua gestão. E a manchete principal, não só do Datafolha e da Folha de São Paulo, mas de todos os veículos que repercutiram a pesquisa, não poderia ser diferente. Há um crescimento gigantesco na rejeição ou na desaprovação à forma como o presidente vem se comportando na gestão durante a pandemia. Chegou a 54%. E a primeira leitura, puxa vida, o presidente Bolsonaro vem caindo e está colocando em risco, muito provavelmente, o seu projeto de reeleição em 2022. É verdade isso? Eu diria que em parte. Por que isso? Porque na mesma pesquisa, quando se pergunta aos entrevistados a avaliação sobre o governo Bolsonaro, e não apenas a sua gestão frente à pandemia, ainda que essa seja a questão mais relevante para nós brasileiros, a questão da pandemia, e para o mundo, nessa pergunta sobre a gestão do presidente Bolsonaro, o nível de ótimo e bom continua na faixa dos 30%, como tem sido desde o início do seu governo. Nunca baixou nas pesquisas do Datafolha, nunca baixou de 30%. E no ano passado, no segundo semestre, quando veio o auxílio emergencial e começou a se falar de vacina, ele chegou a 37% de ótimo e bom. Essa resiliência é que tem feito com que, em todas as pesquisas feitas até o momento sobre as eleições de 2022, ainda colocam o presidente Bolsonaro à frente dos adversários. Ressalto que essa pesquisa foi feita uma semana depois da decisão do ministro Fachin de tornou elegível o ex-presidente Lula. Vivemos a semana passada uma verdadeira catarse. Catarse essa provocada pela liderança que o ex-presidente Lula exerce em boa parte da sociedade e pelo fato dele ter expressado naquele momento um sentimento de parcela significativa da população de um basta, de um chega, de uma revolta em relação ao presidente. Algo como do tipo assim, finalmente apareceu alguém para bater no governo. Então essa catarse fez com que a presença do ex-presidente Lula nas redes sociais crescesse vertiginosamente, houve abalo nas redes sociais em termos de seguidores e de publicações dos seguidores do presidente Bolsonaro, mas olhando friamente, e é o nosso papel na hora que a gente faz uma análise, a gente não pode ser movido na análise pelas paixões, pela torcida, pelo que nós acreditamos como cidadãos, mas olhar o conjunto da obra. E o conjunto da obra indica que, com todos os problemas decorrentes da gestão realmente lamentável da pandemia, o presidente Bolsonaro consegue manter 30% de apoiadores a ele. E como é que se divide esses 30%? Eles não são uniformes, porque se eles fossem uniformes, ele não teria 54% de rejeição na forma como trata a pandemia. Existem franjas de apoiadores do bolsonarismo que criticam a sua gestão, mas não significa que passaram para o campo da oposição. Outro dado interessante, que não tem a ver com a pesquisa, mas tem a ver com um artigo do Marcelo Coelho, publicado no UOL anteontem, segunda-feira, em que ele fala de uma coisa com a qual eu concordo, é o seguinte: as manifestações de rua chegarão, elas virão. Já começa a ter indícios disso em alguns países, e aqui no Brasil não se resumirão aos apoiadores do presidente indo para as ruas. Nós vamos ter também uma outra manifestação catártica, que soma, de um lado, o cansaço provocado pelo isolamento, o desastre e a tragédia que significa a gente estar chegando a quase 300 mil mortos. Tudo isso vai levar, mais cedo ou mais tarde, a que parcela significativa da população resolva ir para as ruas. Não apenas no Brasil, mas
em todo o mundo. Então, isso também vai interferir no processo político e vai interferir no processo eleitoral de 2022. Por fim, nós vimos agora ser aprovada a PEC emergencial, que abriu espaço para a retomada do auxílio emergencial em volumes e valores mais baixos do que do ano passado. Isso certamente também trará impactos favoráveis à gestão do presidente Bolsonaro, e a sua aprovação talvez saia dos atuais 30% para um valor um pouco superior, mas ressalto, da mesma maneira que ele nunca baixou de 30%, a sua aprovação nunca passou dos 40%. E todas as pesquisas que falam de eleições de 2022 mostram que existe um universo de 35% a 40% de pessoas que estão insatisfeitas com essas duas opções que têm se colocado no cenário da disputa política. De um lado, o ex-presidente Lula, de outro lado, o atual presidente Bolsonaro. E aí o polo democrático, que muitas vezes se chama centro democrático, mas eu prefiro chamar de polo democrático, o polo democrático vai ter que encontrar um nome que seja capaz de expressar esse sentimento, de um lado com confiabilidade, credibilidade, e de outro lado com capacidade de gerar engajamento e mobilização. Então é isso, não deixem de se inscrever no canal do Foca na Estratégia no YouTube, sinalizar lá o sininho das notificações para receber todas as novidades em primeira mão. Um bom dia e um grande abraço.